A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, transformando o asfalto em um espelho quebrado de luzes neon e sombras traiçoeiras. João sentiu o empurrão violento do pai como um soco no estômago, o carro acelerando para longe sem um adeus, deixando-o ali, encharcado e sozinho aos 22 anos, com o coração sangrando mais que o corpo gelado. Você não é mais meu filho? Ecoavam as palavras finais do homem que o criara, um segredo de anos explodindo em uma noite de fúria familiar, e João se perguntou se o mundo inteiro o rejeitaria como uma praga invisível. Mas então, uma mão estendeu-se da escuridão, quente contra a frieza da sua pele, e uma voz rouca cortou o rugido da tempestade. Ei, você está bem. Não pode ficar aqui assim. O estranho, com olhos castanhos profundos como o dor no outono, puxou para debaixo de um toldo improvisado, e naquele instante, João soube que sua vida, outrora um roteiro previsível de silêncios e olhares desviados, acabara de virar uma página sangrenta de mistério e redenção. João tropeçou para dentro do pequeno café escondido na travessa do Carmo, o cheiro de pastel de nata misturando-se ao aroma terroso da chuva que ainda pingava de suas roupas. O estranho, chamava-se Miguel, como ele descobriria em minutos, fechou a porta atrás deles, isolando o mundo lá fora. Sente-se, disse Miguel, sua voz um bálsamo contra o caos, enquanto empurrava uma xícara fumegante de café para as mãos trêmulas de João. Aos 28 anos, Miguel era um arquiteto freelance, com tatuagens discretas nos antebraços que contavam histórias de viagens por Portugal e além, mas naquele momento, ele era apenas um porto seguro em uma cidade que devorava os vulneráveis. João ergueu os olhos, o rosto pálido marcado por lágrimas que se confundiam com a água da chuva. Meu pai. Ele me jogou fora como lixo. Porque sou gay. Porque eu finalmente contei a verdade. As palavras saíram em um sussurro rouco, carregadas de uma dor que ele carregava desde a adolescência em Porto, onde os sussurros dos vizinhos o perseguiam como fantasmas. Seu pai, um pescador endurecido pelas ondas do Atlântico, sempre fora um homem de poucas palavras, mas naquela noite, durante o jantar de família em Lisboa para onde se mudaram recentemente, a confissão de João explodira como uma bomba. A mãe chorara em silêncio, o irmão mais novo desviara o olhar, e o pai? O pai o arrastara para o carro sob o pretexto de uma conversa, só para abandoná-lo na Barro Alto, o coração pulsante da noite lisboeta, onde a liberdade era celebrada, mas também julgada. Miguel assentiu devagar, sem piedade falsa nos olhos. Eu sei como é isso. Meu próprio avô me deserdou por amar quem amava. Mas olhe para mim agora, vivo, construo pontes, literal e figurativamente. Ele sorriu de lado, um gesto que iluminou o canto sombrio do café, e João sentiu um calor inesperado subir pelo peito, não de desejo imediato, mas de uma conexão frágil, como o primeiro raio de sol após a tormenta. Eles conversaram por horas, o tempo esticando-se como fita elástica. Miguel contou de sua infância em Coimbra, onde aprendera a esconder livros de poesia de Fernando Pessoa sob o colchão para não ser um menino estranho. João, por sua vez, desabafou sobre os namoros secretos na universidade, os beijos roubados em becos escuros de Lisboa, e o medo constante de ser descoberto, especialmente agora, com a família desfeita. À medida que a chuva amainava, transformando-se em uma garoa poética, Miguel ofereceu: você pode ficar na minha casa esta noite. É um sótão no chiado, nada chique, mas seco e com vista para o castelo. João hesitou, o instinto de sobrevivência brigando com a solidão que o roía. Mas o que mais lhe restava? Aceitou, e assim começou uma jornada que nenhum dos dois poderia prever, tecida de fios de desconfiança, atração sutil e segredos enterrados como minas terrestres. No apartamento de Miguel, com paredes cobertas de esboços arquitetónicos e o som distante de fado e quando das ruas, João adormeceu no sofá, sonhando com chuvas que limpavam não só o céu, mas as feridas da alma. Na manhã seguinte, o sol invadiu as janelas como um intruso otimista, banhando o espaço em tons de ouro. Miguel preparava ovos mexidos na cozinha minúscula, cantarolando uma melodia de Amália Rodrigues. Bom dia, sobrevivente, brincou ele, e João riu pela primeira vez em dias, um som frágil mas genuíno. Eles passearam pelo Chiado, entre livrarias antigas e cafés onde intelectuais debatiam o destino de Portugal pós-ditadura. Miguel apontava edifícios que ele ajudara a restaurar, contando anedotas sobre clientes excêntricos e noites em claro desenhando sob a luz de uma lâmpada fraca. João, designer gráfico freelancer, sentia inveja daquela paixão palpável, sua própria vida parecia um rascunho inacabado, manchado por rejeições. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. Era o irmão de João, Tomás, voz trêmula: pai está furioso, mas mãe quer te ver. Diz que sente falta. O coração de João apertou-se como um punho. Voltar significava enfrentar o abismo da rejeição, mas ignorar era trair a mulher que o embalara em noites de febre infantil. Miguel, percebendo a tensão, pousou a mão em seu ombro, um toque leve, elétrico. Vá. Mas lembre-se, família não é só sangue. Às vezes, é quem te estende a mão na chuva.
Aquelas palavras plantaram uma semente de dúvida em João, e se Miguel fosse mais que um salvador passageiro? Enquanto isso, em um canto obscuro de Lisboa, o pai de João, Manuel, afogava a raiva em copos de vinho do Alentejo em uma tasca escondida. Seus amigos, pescadores como ele, murmuravam sobre aquela praga moderna que contaminava os filhos, e quando preconceitos enraizados na tradição católica que moldara gerações portuguesas. Mas no fundo, Manuel lutava com uma culpa que o corroía. Anos atrás, ele próprio escondera um amigo de infância, um amor não correspondido que terminara em tragédia, e agora via em João o reflexo daquela fraqueza que tanto temia. Ignorante de sua própria hipocrisia, ele jurava nunca mais olhar para o filho, mas o destino, caprichoso como o Tejo em maré alta, tinha outros planos. João retornou à casa familiar no Alfama à tarde, o ar carregado de cheiro a jasmim e peixe grelhado. A mãe, Maria, abraçou-o com lágrimas silenciosas, sussurrando desculpas que não eram dela. Tomás, o irmão de 18 anos, observava de lado, dividido entre lealdade filial e uma curiosidade secreta sobre o mundo que João representava, um mundo de cores vibrantes que contrastava com a monotonia da vida deles. O pai não estava, saíra para o mar, alegou Maria, mas todos sabiam que era fuga. A conversa fluiu em ondas. Maria confessou ter sempre suspeitado, Tomás admitiu inveja pela coragem de João, e por um momento, a cozinha pareceu um santuário frágil. Mas quando Manuel voltou ao anoitecer, o ar gelou. Seus olhos, injetados de vinho e fúria, fixaram-se em João como setas. Saia! Não polua este lar. A repetição da cena da noite anterior cortou como navalha, e João fugiu novamente, as ruas de Alfama engolindo seus soluços. De volta ao Chiado, Miguel o esperava com uma sopa quente e uma oferta inesperada: trabalhe comigo em um projeto. Estou restaurando uma casa antiga em Sintra, e preciso de alguém com seu talento para os detalhes gráficos. Era mais que emprego, era uma ponte para o futuro. João aceitou, e nos dias seguintes, eles mergulharam no trabalho. Sintra, com suas florestas encantadas e palácios de conto de fadas, tornou-se pano de fundo para conversas profundas. Miguel revelou sua própria ferida, um ex-namorado que o traíra com mentiras sobre sua identidade, deixando-o cético quanto ao amor. João, tocado pela vulnerabilidade, compartilhou sonhos de uma vida autêntica, longe das sombras do armário. A atração crescia sutilmente, em olhares prolongados e toques acidentais, mas o conflito interno de João, a lealdade à família rachada, pairava como uma nuvem. Uma noite, durante uma tempestade em Sintra, o telefone tocou. Era um número desconhecido. João. Sou o padre António, da paróquia de Alfama. Seu pai. Ele confessou algo terrível esta noite. Venha, antes que seja tarde. O gancho da surpresa puxou João de volta a Lisboa, com Miguel ao lado, relutante mas solidário. O que Manuel escondera por décadas sobre a mudar tudo. A igreja, iluminada por velas tremuluzentes, esperava como um palco para o primeiro ato de uma tragédia familiar. Palavras, 1024. O sino da igreja de Alfama ecoava como um lamento ancestral quando João e Miguel entraram, o ar pesado de incenso e segredos. O padre António, um homem idoso com olhos bondosos que pareciam ter visto o fim da ditadura Salazar, gesticulou para que se aproximassem do confessionário. Seu pai está destruído, rapaz. Ele não é o monstro que finge ser. Manuel, curvado como uma árvore velha sob o peso das ondas, ergueu o rosto marcado por rugas e remorso. Pela primeira vez, sua voz tremeu sem raiva. Eu tinha um irmão, João. O meu António, que amava um rapaz na juventude. Em 1974, durante a Revolução, ele foi espancado por uma multidão enfurecida. Morreu nos meus braços, e eu. Eu o reneguei para sobreviver. Jurei que nunca deixaria isso acontecer na minha família. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando o orgulho de Manuel e revelando a hipocrisia que o aprisionara. João sentiu o chão tremer. Seu pai, o pilar inabalável, era na verdade uma ruína de dor não processada. Você me abandonou por medo do seu próprio passado, acusou João, a voz embargada. Miguel, ao seu lado, apertou sua mão em silêncio, uma âncora em meio ao turbilhão. O padre interveio com sabedoria serena. O preconceito é uma herança, mas o perdão é uma escolha. Portugal mudou, casamentos iguais desde 2010, paradas do orgulho em cada esquina. Mas o coração humano demora mais a evoluir. Naquela noite, a reconciliação foi frágil como porcelana de vista alegre. Manuel não pediu perdão em voz alta, mas convidou João para um café no dia seguinte, um gesto simbólico. Miguel, observando de longe, sentiu uma pontada de ciúme misturada a alívio. Ele via em João não só um amigo necessitado, mas um espírito afim, cujos medos espelhavam os seus. De volta ao Chiado, eles se sentaram na varanda, o castelo de São Jorge silhuetado contra o céu estrelado. Obrigado por estar aqui, murmurou João,
e Miguel respondeu com um sorriso: eu não poderia estar em outro lugar. Você me faz lembrar porque ainda acredito em segundas chances. O ar entre eles crepitava com possibilidade, mas o passado de ambos, traições e abandonos, tecia uma rede de hesitação. Os dias em Sintra transformaram-se em semanas de trabalho árduo e intimidade crescente. A casa que restauravam era uma quinta do século XVIII, com vinhas selvagens e vistas para o Oceano Atlântico. João criava painéis gráficos para as paredes, inspirados em azulejos tradicionais, enquanto Miguel supervisionava os pedreiros locais, homens rudes mas de bom coração que, surpreendentemente, aceitavam Miguel abertamente. Sintra, afinal, era um refúgio para artistas e sonhadores. Uma tarde, durante uma pausa, eles caminharam pela floresta de Monserrate, onde o musgo cobria ruínas românticas. Eu nunca tive isso, confessou João, colhendo uma flor silvestre. Alguém que me vê inteiro. Miguel parou, o sol filtrando através das folhas como confetes. Eu vejo. E o que vejo me assusta, porque significa arriscar de novo. O primeiro beijo aconteceu ali, espontâneo como uma brisa do mar, lábios se encontrando em uma doçura hesitante, sem pressa, apenas a promessa de algo profundo. Mas o idílio foi rompido por uma carta anônima entregue na obra: Miguel, seu passado te alcançou. Deixa o garoto ou todos sofrem. Assinada por um pseudonimo, o Guardião, a ameaça ecoava o ex de Miguel, Ricardo, um homem possessivo que, após o rompimento, espalhara boatos em círculos arquitetônicos de Lisboa, pintando Miguel como instável. João, ao ler a carta, sentiu o pânico subir: é por minha causa. Você me salvou, mas e se eu te destruir? Miguel negou, mas a semente da dúvida plantou-se, alimentando noites de insônia onde fantasmas de rejeições passadas sussurravam. Enquanto isso, em Lisboa, Manuel começava sua própria jornada. Impulsionado pela confissão, ele frequentava um grupo de apoio na paróquia, homens e mulheres lidando com lutos e preconceitos enraizados na sociedade portuguesa conservadora. Ali, encontrou eco em histórias semelhantes, pais que perderam filhos para o exílio emocional por causa de tabus GLBT. Tomás, o irmão de João, surpreendeu a todos ao se juntar a ele, curioso sobre o outro lado da família. Eu quero entender o João, disse ao jovem Emanuel, e pela primeira vez, o pai viu o filho mais novo não como sombra do mais velho, mas como ponte para a cura. Maria, sempre a cola da família, cozinhava refeições que reuniam todos, transformando a cozinha em fórum de diálogos tímidos. Mas o conflito escalou quando Ricardo, o ex de Miguel, apareceu na obra de Sintra. Alto, com ar de superioridade e um sorriso falso, ele confrontou Miguel em particular: você acha que pode brincar de herói com um moleque rejeitado? Eu sei dos seus segredos, aquela noite em que você fugiu de mim como um covarde. Miguel, contendo a raiva, respondeu friamente: isso acabou há anos. Vá embora. Mas Ricardo plantou a carta como veneno, e João, ouvindo fragmentos da discussão, interpretou mal, imaginou Miguel como o salvador relutante, preso por pena. A briga que se seguiu foi o primeiro abismo entre eles, João fugindo de volta a Lisboa, acusando: você me usou para espiar seus erros. Miguel, ferido, deixou-o ir, mas jurou desvendar a ameaça. Em Alfama, João encontrou refúgio na casa da mãe, mas o reencontro com a família era minado por tensões. Manuel tentava se aproximar, oferecendo um passeio pelo Tejo, mas as palavras saíam truncadas: eu errei, filho. Mas o mar nos ensina a perdoar as marés. João, ainda magoado pelo abandono, respondia com silêncios, o coração dividido entre raiva e anseio por reconciliação. Tomás, em um gesto de rebeldia adolescente, confessou a João: eu acho que sou bi. E se o pai me jogar fora também? A revelação chocou João, transformando-o de vítima em protetor, e juntos, irmãos tramaram um plano para confrontar Manuel com fatos, não emoções. A surpresa veio em uma noite de sábado, durante a Parada do Orgulho em Lisboa. Milhares marchavam pelas ruas do Rossio, bandeiras arco-íris dançando ao som de música eletrónica misturada a fado moderno. João, hesitante, juntou-se à multidão com Tomás, enquanto Miguel, investigando Ricardo, descobria que o ex tramava sabotar o projeto em Sintra com denúncias falsas à prefeitura, vingança por um amor não esquecido. Correndo para a parada, Miguel encontrou João no meio do mar de corpos, e ali, sob luzes coloridas e aplausos, eles se reconciliaram em um abraço que dizia mais que palavras. Mas Ricardo espreitava nas sombras, pronto para o próximo golpe, e Manuel, assistindo de longe com Maria, sentia o primeiro broto de orgulho por seu filho, um sentimento que mudaria tudo. A Parada do Orgulho pulsava como o coração de Lisboa renascida, com tambores e quando contra os arcos do aqueduto das águas livres e vozes uníssonas cantando hinos de liberdade. João, com a bandeira arco-íris ao ombro, sentia-se exposto mas invencível ao lado de Tomás, cujo rosto corado misturava empolgação e terror. Olha para eles, irmão, ninguém aqui é anormal, disse João,
apontando casais de mãos dadas, drag queens em plumas vibrantes e ativistas com cartazes contra a discriminação rural que ainda assombrava Portugal. Tomás assentiu, os olhos arregalados, e por um instante, o peso da família pareceu leve como o balão que soltaram ao céu. Miguel irrompeu na multidão como um raio de determinação, o suor perlando a testa enquanto agarrava o braço de João. Eu sei quem está por trás das cartas. Ricardo, ele quer destruir o projeto para me machucar. A revelação cortou o ar festivo como uma nota dissonante em um fado. João recuou, memórias da briga em Sintra ressurgindo, e você me contou tudo. Ou há mais segredos? A multidão os empurrou para um canto mais quieto, perto de uma fonte borbulhante, onde Miguel desabafou. Ricardo não era só ciumento, ele me manipulava, me isolava dos amigos. Eu saí porque escolhi viver, não sobreviver. E você, João, você me faz querer mais que isso. O beijo que se seguiu foi urgente, selando uma trégua, mas o perigo pairava. Ricardo, avistado à distância com um celular na mão, filmando-os como troféu de chantagem. De volta à casa em Alfama, o confronto familiar explodiu em uma ceia improvisada. Manuel, tendo visto a parada da janela do trabalho, entrou com uma garrafa de vinho do Dão e um ar resoluto. Eu vi você lá fora, filho. Marchando como se o mundo fosse seu. Sua voz, outrora trovejante, agora carregava uma vulnerabilidade crua. Maria serviu o bacalhau à brás, o vapor subindo como véu, e Tomás quebrou o gelo. Pai, eu gosto de garotas e garotos. Se você rejeitar o João, rejeita a mim também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Manuel baixou a cabeça, lágrimas escorrendo como chuva fina. Eu fui um tolo. O meu irmão morreu por causa do ódio que eu não parei. Não deixarei isso acontecer de novo. O abraço que veio depois foi desajeitado, cheirando a sal marinho e vinho, mas real. O primeiro passo é uma ponte bamba sobre o abismo. João, tocado pela redenção incipiente do pai, convidou Miguel para a casa pela primeira vez. O encontro foi tenso. Manuel e Miguel se avaliaram como pescadores medindo o tamanho de uma captura, mas uma conversa sobre arquitetura naval, Miguel mencionando restaurações de barcos tradicionais em Aveiro, quebrou o gelo. Você constrói coisas que duram, grunhiu Manuel, e Miguel rebateu, como famílias, se dermos chance. Naquela noite, enquanto todos dormiam, João e Miguel sussurraram na varanda, o Tejo refletindo as estrelas. Eu te amo, confessou João pela primeira vez, e Miguel, com o coração acelerado, respondeu, eu também. Mas o amor é uma construção, vamos reforçar as fundações. O projeto em Sintra avançava, mas as sabotagens de Ricardo intensificavam-se. Uma inspeção surpresa da Câmara Municipal revelou irregularidades fabricadas nos papéis, ameaçando paralisar a obra. Miguel, furioso, confrontou o ex em um bar no Bairro Alto, onde Fada ao vivo lamentava amores perdidos. Pare com isso, Ricardo. Você não me possui mais. O homem riu, amargo, você me trocou por um órfão de pai preconceituoso. Eu tenho fotos, vídeos, o suficiente para te arruinar na comunidade. A briga verbal escalou para empurrões, atraindo olhares curiosos, e Miguel saiu com o olho roxo, mas com uma gravação no celular que provava a chantagem. João, ao saber, sentiu uma onda de raiva protetora. Vamos denunciá-lo. Não sozinho, juntos. Eles procuraram um advogado amigo de Miguel, uma mulher lésbica abertamente ativa em direitos LGBT, que os aconselhou a reunir evidências e envolver a Associação ILGA Portugal. O processo expôs não só Ricardo, mas as raízes profundas do preconceito, depoimentos de outros ex-parceiros que sofreram assédio similar, pintando um quadro de um homem preso em sua própria insegurança, moldada por uma educação conservadora no interior de Évora. Enquanto isso, Tomás, inspirado, começou a namorar um colega da escola, um rapaz tímido de origens cabo-verdianas, adicionando camadas de interseccionalidade à família, raça, orientação, classe entrelaçando-se em um tapete complexo. O clímax da semana veio em uma audiência informal na Câmara de Sintra. Miguel apresentou as provas, sua voz firme quando no salão de azulejos azuis. Ricardo, encurralado, desabou em lágrimas. Eu só queria que você voltasse. O medo de ser esquecido me transformou nisso. A juíza, uma mulher de meia-idade com sotaque transmontano, sentenciou uma advertência e terapia obrigatória, mas o verdadeiro verdito foi o de João para Miguel. Você enfrentou seus demónios por nós. Isso é amor verdadeiro. Eles saíram de mãos dadas, o sol de Sintra banhando-os em luz, mas uma sombra maior se aproximava. Manuel, impulsionado pela cura, decidira confrontar o passado de família, revelando um testamento escondido que ligava o irmão falecido a uma herança disputada, ameaçando desenterrar segredos que poderiam destruir a reconciliação recém-conquistada. Em Alfama, a família reuniu-se para o aniversário de Maria, uma festa modesta com sardinha assada e vinho verde. Risos fluíam, Tomás contava piadas sobre a escola,
e até Manuel sorria, compartilhando histórias de pescarias lendárias. Mas quando ele puxou João para o lado, segurando um envelope amarelado, o humor mudou. Isso é do teu tio Antônio. Ele deixou uma carta para mim, caso eu tivesse um filho como você. Diz que me perdoa, e deixa uma parte da casa em Sintra para quem amar sem medo. João leu as palavras tremulhas do tio, um testamento de amor não dito, e lágrimas brotaram, redenção cruzando gerações. Miguel, chamado para ver, sentiu o peso. A herança não era só tijolos, mas um legado de aceitação que ele ajudara a desenterrar. Porém, a surpresa de Ricardo não era o fim. Um aliado inesperado surgiu, o padre António, revelando-se primo distante de Ricardo, mediando uma conversa que transformou o antagonista em aliado relutante. O ódio é uma prisão que construímos nós mesmos, disse o padre, e Ricardo, quebrado, prometeu mudança. Para João e Miguel, era um lembrete. O caminho para o amor era pavimentado de confrontos, mas cada um fortalecia os laços. A herança do tio António transformou a Quinta em Sintra em mais que um projeto, tornou-se um símbolo vivo de legados entrelaçados, com vinhas agora podadas para dar lugar a um jardim comunitário para jovens LGBTQ+ em transição. João e Miguel supervisionavam as mudanças, suas mãos sujas de terra misturando-se em gestos de cumplicidade. Isso é nosso agora, disse João, plantando uma muda de oliveira, raízes que ninguém pode arrancar. Miguel, com o hematoma desbotando como uma memória ruim, assentiu, e frutos que alimentam outros. A comunidade local, inicialmente cética, Sintra, afinal, guardava ecos de romances góticos e mistérios ocultos, abraçou a iniciativa, com vizinhos doando plantas e histórias de aceitação tardia. Em Lisboa, a família de João florescia em camadas inesperadas. Manuel, aposentando-se da pesca, começou a voluntariar no grupo de apoio, sua voz rouca compartilhando lições do mar. As ondas vêm fortes, mas a maré sempre volta. Tomás, navegando seu primeiro namoro, buscava conselho em João, transformando rivalidade fraterna em aliança profunda. Maria, o epicentro silencioso, tecia laços ao convidar Miguel para jantares semanais, testando pratos alentejanos e interrogando-o sobre origens madeirenses. Você cuida do meu menino? Perguntava ela, e Miguel respondia com honestidade, com a vida. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam. Manuel lutava com visões conservadoras residuais, questionando em noites solitárias se aceitação significava endosso total, e Tomás enfrentava bullying na escola, e quando o passado de João. O conflito irrompeu durante uma visita a Porto, terra natal de Manuel, para o funeral de um velho amigo pescador. A viagem, pretendida como reconciliação, reviveu fantasmas, as docas cheias de homens de mãos calejadas que murmuravam sobre tempos melhores, pré-revolução, onde a homossexualidade era crime. No cemitério de mármore frio, Manuel encontrou um álbum de fotos antigas, revelando o tio António ao lado de seu amor perdido, poses casuais que gritavam felicidade proibida. Ele era feliz, pai. Porque negamos isso? Confrontou João, e Manuel, pela primeira vez, admitiu, medo. O mesmo que me fez te abandonar na chuva. O choro compartilhado sob a garoa portuense foi catártico, mas Tomás, Olvarim, sentiu o peso, seu próprio segredo, agora exposto a tios conservadores, o isolou em silêncio. De volta a Sintra, Miguel planejava uma surpresa, um retiro de fim de semana para a família, na Quinta Restaurada. Ele convidou artistas locais, poetas que eram músicos de fado moderno, para noites de compartilhamento. João, tocado, ajudou na organização, criando banners gráficos com motivos de ondas e arco-íris entrelaçados. Mas o plano desmoronou quando Ricardo, redimido mas instável, apareceu bêbado à porta, gritando acusações: vocês fingem ser santos, mas Miguel me destruiu. A cena atraiu olhares dos trabalhadores, e João, defendendo o amor, empurrou-o para fora, mas não antes de Ricardo revelar um segredo bombástico. Pergunta Miguel sobre o acidente em Coimbra. Ele não te contou tudo. A dúvida corroeu João como ferrugem em ferro antigo. Confrontando Miguel naquela noite, sob o luar prateado de Sintra, ele exigiu: o que aconteceu em Coimbra que você esconde? Miguel, pálido, confessou: um acidente de carro, anos atrás. Eu dirigia, bêbado após uma briga com Ricardo. Meu melhor amigo morreu. Eu carrego essa culpa como uma âncora. As lágrimas de Miguel eram rios, e João, dividido entre dor e compaixão, saiu cambaleante para a floresta, questionando se o amor podia suportar tantos segredos. Horas depois, Miguel o encontrou encostado a uma ruína, e em um monólogo cru, prometeu: não mais sombras. Vamos à terapia juntos, à luz. O abraço que se seguiu foi de sobreviventes, sendo confiança com fios de vulnerabilidade. Enquanto isso, em Lisboa, Tomás enfrentava seu próprio clímax. Confrontado por bullies na escola, ele reagiu não com punhos, mas com palavras, um discurso improvisado sobre diversidade, inspirado nas conversas familiares.
O vídeo viralizou nas redes portuguesas, atraindo apoio de celebridades como a cantora Carminho, que convidou para um evento de orgulho. Manuel, orgulhoso mas aterrorizado, via o filho se tornar símbolo, forçando-o a confrontar sua própria jornada pública. Uma entrevista anônima em um podcast GLBT, onde, mascarado pela voz, ele contou sua história de abandono e redenção. Eu era o vilão da minha própria novela, disse, e as mensagens de apoio inundaram, transformando vergonha em força. A surpresa maior veio com a chegada de uma carta de Évora, terra de Ricardo. Sua mãe, uma viúva devota, convidava o grupo para um almoço, mediado pelo padre. Hesitantes, João e Miguel foram, encontrando uma mulher de mãos trêmulas que confessou: meu filho me contou tudo. Eu o criei no medo da igreja, mas o amor de vocês me ensinou graça. O almoço, regado em ensopado de borrego, tornou inimigos em aliados improváveis, com Ricardo pedindo perdão pessoalmente: eu projetei minha dor em vocês. Deixem-me ajudar na quinta. A reviravolta dissolveu barreiras, ilustrando como o preconceito, como era, podia ser podado com paciência. Para João e Miguel, o retiro prosseguiu, agora enriquecido pela presença de Ricardo como voluntário. Histórias fluíram ao redor de fogueiras, fados cantados sobre amores não ditos, poemas recitados sobre pontes sobre abismos. Tomás encontrou coragem para beijar seu namorado publicamente, e Manuel, assistindo, sentiu o peito inchar de um orgulho novo. Mas o verdadeiro teste esperava, uma tempestade literal, e quando aquela noite fatídica, que danificou a quinta e testou as fundações recém-construídas de todos. A tempestade atingiu Sintra como a fúria de deuses esquecidos, ventos uivando através das florestas como lamentos de amantes separados, chuva martelando o telhado da quinta como punhos de arrependimento. João acordou com o estrondo, o coração disparado, memórias da noite do abandono ressurgindo vívidas, o carro do pai sumindo na cortina d'água, a solidão cortante. Miguel, ao seu lado na cama improvisada, puxou-o para perto: estamos juntos nisso. A casa aguenta, como nós. Mas o telhado cedeu em uma ala, inundando salas recém-restauradas, e o pânico se instalou. O jardim comunitário, símbolo de esperança, arriscava-se a ser destruído antes de florescer. A família, alertada por chamadas urgentes, convergiu para Sintra ao amanhecer. Manuel chegou primeiro, mangueiras e ferramentas em mãos, sua figura estoica contrastando com o homem quebrado de meses atrás. Vamos salvar o que é nosso, gritou ele sobre o rugido da chuva, e Tomás, encharcado mas determinado, juntou-se, escavando lama com o namorado, cujos pais imigrantes cabo-verdianos trouxeram reforços de uma comunidade solidária em Lisboa. Maria coordenava suprimentos de uma tenda improvisada, servindo chá quente e palavras de encorajamento, enquanto Ricardo, redimido pelo trabalho braçal, carregava vigas com uma ferocidade que surpreendia a todos. Isso é pela segunda chance que me deram, murmurou ele a Miguel, selando uma aliança frágil. João e Miguel lideravam a defesa, suas mãos entrelaçadas em decisões rápidas: priorizar a estrutura principal, proteger os azulejos históricos que João graficara com motivos de resiliência, ondas quebrando contra rochas, arco-íris emergindo de nuvens. Em um momento de calmaria, encostados a uma parede gotejante, João sussurrou: se perdermos isso, perdemos o sonho. Miguel, limpando lama do rosto dele, respondeu: não. O sonho é nós, a casa é só o palco. O beijo sob a chuva foi salgado de suor e lágrimas, um juramento contra o caos, mas o destino estava mais. Uma viga solta desabou, ferindo Tomás levemente no braço, e o grito do jovem ecoou como um eco do passado de João. No hospital de Sintra, enquanto Tomás era costurado, só um arranhão, como as ondas no pai, brincou ele, a família esperou em uma sala estéril, o cheiro de desinfetante misturando-se à ansiedade. Manuel, passim como um leão enjaulado, desabou ao lado do filho: eu causei isso. Meu medo construiu essa tempestade. Tomás, com olhos sábios além da idade, apertou sua mão: não, pai. Você a está dissipando. A conversa que se seguiu foi o ápice da redenção. Manuel prometeu uma viagem familiar a Cabo Verde, para honrar as raízes mistas do namorado de Tomás, e João, testemunhando, sentiu o ciclo de rejeição quebrar-se como uma concha sob o mar. Com a casa salva, danificada mas de pé, graças a esforços coletivos, o grupo transformou a recuperação em celebração. Artistas locais retornaram, pintando murais frescos sobre as rachaduras, simbolizando cicatrizes que embelezam. Miguel propôs a João durante uma fogueira reparadora: case comigo. Não por tradição, mas por escolha, vamos construir uma vida que resista a tempestades. João, o coração inchado, aceitou com um sim sussurrado, e o anúncio uniu todos em aplausos, até Manuel, que ergueu um copo, pelo amor que cura. Mas a surpresa final pairava. O padre António chegou com notícias. O testamento do tio António incluía não só a casa, mas um diário escondido, revelando que Manuel salvara indiretamente vidas durante a Revolução, agindo como mensageiro para o irmão underground, um ato de coragem negado por décadas. O diário, páginas amareladas cheias de códigos e confissões,
tornou Manuel um herói inadvertido, e a família o honrou com uma placa na quinta, para os guardiões silenciosos. Ricardo, tocado, começou terapia e se voluntariou permanentemente, transformando sua dor em advocacy. Tomás, curado, planejava um blog sobre juventude que era em Portugal rural, inspirando outros a saírem das sombras. Maria, vendo seus filhos florescerem, sussurrou a Manuel: nós fizemos isso juntos. Para João e Miguel, o noivado era o começo de uma nova narrativa. Eles passearam por Pena, o palácio colorido no topo de Sintra, discutindo sonhos, filhos adotivos, viagens pelo Algarve, uma vida tecida de arte e afeto. Você me salvou da chuva, disse João, mas eu te salvei do isolamento. Miguel sorriu: somos devedores mútuos, e a dívida é paga com amor. Mas um último conflito testava. Um jornalista sensacionalista, farejando a história do abandono, ameaçava expor a família, forçando-os a decidir entre privacidade e ativismo público. Eles escolheram a luz, uma entrevista conjunta, onde João contou sua jornada, Manuel admitiu erros, e Miguel defendeu o amor como arquitetura universal. O artigo, publicado no Público, viralizou, inspirando cartas de agradecimento de todo Portugal, de Trás-os-Montes a Madeira. A quinta reabriu como centro comunitário, com a primeira cerimônia de casamento deles sob as oliveiras, rodeados por aliados improváveis. O dia do casamento amanheceu em Sintra como um sonho tecelado de luz, o sol filtrando através de névoas matinais para banhar a quinta em tons de âmbar e safira. João, em um terno simples de linho branco adornado com um lenço arco-íris bordado por Maria, esperava no jardim, o coração batendo ao ritmo de um fado suave tocado por amigos músicos. A herança do tio António, agora um santuário de aceitação, abrigava convidados de todos os cantos, pescadores de Porto, ativistas de Lisboa, imigrantes de Cabo Verde, e até Ricardo, sóbrio e sereno como padrinho honorário. Quem diria que a chuva nos traria aqui, brincou ele a João, e o noivo riu, livre de amargura. Miguel desceu o esle improvisado entre vinhas, olhos fixos em João, vestindo um colete azul marinho que ecoava o Tejo. O padre António oficiava, sua voz ecoando lições de graça: o amor, como Portugal, é forjado em tempestades, revoluções, ditaduras, preconceitos, mas floresce na primavera da coragem. Votos foram trocados com toques pessoais. João prometeu ser a ponte que você constrói, Miguel jurou proteger nosso lar de todas as chuvas. O beijo selou não só uniões, mas curas. Manuel, ao lado de Maria, enxugava lágrimas, orgulhoso do filho que outrora rejeitara, agora centro de uma tapeçaria familiar expandida. Tomás, com o namorado ao lado, carregava as alianças, seu braço cicatrizado um emblema de resiliência. A recepção transbordou em alegria, danças ao som de morna cabo-verdiana misturada a pop-quier, pratos de cataplana e pastéis de Belém circulando como conversas fluídas. Manuel puxou Miguel para um canto, mão no ombro: você devolveu a dívida que eu devia ao meu irmão, e ao meu filho. Obrigado. O arquiteto, emocionado, respondeu: a dívida era ilusão. O que construímos é eterno. Tomás anunciou seu blog, agora com milhares de seguidores, lendo um poema sobre famílias escolhidas, e Ricardo compartilhou seu progresso em terapia, inspirando um círculo de apoio improvisado. Maria, dançando com João, sussurrou: você me deu netos no coração antes mesmo de filhos. Mas o verdadeiro clímax veio ao entardecer, quando o sol se pôs sobre o Atlântico, tingindo o céu de púrpura. Um mensageiro chegou com uma caixa antiga, enviada de Évora pela mãe de Ricardo, dentro, joias do tio António, gravadas com iniciais de amores perdidos, e uma carta final: para os que amam abertamente, usem-nas como coroa. João e Miguel as vestiram, símbolos de legados reivindicados, e sob as estrelas emergentes, renovaram votos em particular, mãos unidas contra o horizonte. Meses depois, a vida desabrochou em ritmos novos. A quinta tornou-se farol, hospedando retiros para famílias em crise, com João e Miguel facilitando workshops sobre comunicação e cura. Manuel publicou um livro anónimo de memórias, Ondas de Perdão, best-seller discreto que ajudou pais conservadores a navegar em aceitação. Tomás ganhou uma bolsa para estudar ativismo em Coimbra, seu namorado ao lado, tecendo laços transnacionais. Ricardo fundou um grupo de apoio para ex-parceiros tóxicos, transformando dor em empatia. Maria, agora avó honorária, tricotava mantas para o primeiro filho adotivo do casal, um menino de 5 anos resgatado de um orfanato no Alentejo, cujos olhos curiosos espelhavam os de João. João e Miguel, em noites quietas no Chiado, refletiam sobre a jornada, da chuva traiçoeira à surpresa redentora, do abandono à aliança eterna. Você me encontrou na escuridão, disse João uma vez, traçando os contornos do rosto de Miguel à luz de velas. E eu te ergui para a luz, rebateu ele, selando o momento com um beijo que sabia a futuro. Portugal, com suas ruas empedradas e mares indomáveis, testemunhava: o amor, GCN e KCH Team, vencia não apesar das tormentas, mas através delas,
sendo uma tapeçaria de surpresas onde cada fio, de preconceito, perdão, paixão, contribuía para a beleza indelével. E assim, sob o céu eterno de Lisboa, eles viveram, não sem conflitos, pois a vida é uma dança de marés, mas com a certeza de que, uma vez estendida a mão na chuva, o mundo se abria em possibilidades infinitas.